Então, turma, tudo bem? Bom dia. Nós vamos falar um pouquinho de radiciação, tá? É o inverso da potência. Isso nós temos que ficar bem claro. O que é o inverso da potência? É quando procuramos um valor que seja igual, né? Que seja multiplicado e que chegue no resultado que eu quero. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu quero chegar no 81. Mas tem que ser um número que repita 4 vezes. Esse índice aqui, ó, me diz que tem que ser um número que repita 4 vezes, tá? Então, nós encontramos aqui que é o 3, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 dá 81. Então, isso é a radiciação, tá? Como é que eu encontrei esse 3? Claro que eu posso fazer pelo MMC, tá? A gente vai deixar para as próximas aulas, então, para mim poder explicar. Hoje nós vamos falar um geralzão, tá? Já voltamos com raiz enésima. Bom, raiz enésima parece difícil, mas não é, tá? É quando nós trabalhamos com qualquer índice. Então, a raiz enésima vai ter esse símbolo aqui, ó, vai ser um N. Quer dizer que eu posso assumir qualquer valor aqui, tá? Então, a base é o que eu tenho dentro da raiz, tá? Dentro do radical. E a raiz mesmo, propriamente dita, é o resultado desse radical aqui, tá? Então, nós temos o índice, que é o número que nós temos aqui, que é o que nós temos que chegar com essa base, diminuir ela de tal forma que seja igual a essa quantidade aqui, porque é uma quantidade, tá? O radical é o que nós estamos colocando e o resultado. Vamos para a questão número 1 daí, tá? Então, na questão 1 vai falar sobre a leitura, tá? Então, a leitura, eu já coloquei toda ela pronta, só vou explicar para vocês. Então, a leitura é como a potência, tá? Com exceção da raiz quadrada, que não precisa ter esse 2 aqui em cima, mas se tem, não está errado também. Pode ou não pode aparecer o 2, porque é a primeira raiz que aparece, tá? Ela tem um nome diferente para raiz quadrada, por 2, e para raiz cúbica. Depois da raiz cúbica é potência, tá? É posição. Raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz décima primeira, é posição. Então, a prof colocou o exemplo aqui, ó, tá? Esse símbolo aqui, de repente, é novo para vocês, equivale, tá? Então, ficaria assim, ó, eu tenho 4, raiz quarta de 81 igual a 3, equivale a 3 na quarta igual a 81. Isso eu tô falando direitinho, tá? Agora, para escrever, a gente tem que cuidar um pouquinho, para pôr bem certinho os verbos e assim por diante. Então, a raiz quarta, então, ó, a raiz quarta de 81 é igual, tá aqui, ó, a 3, tá aqui o 3. O que equivale, que é esse símbolo aqui, ó, a 3 elevado na quarta. Ser igual, ou é igual, também poderia ser, né, colocar aqui, é igual a 81. É isso que vocês vão ter que colocar na questão 1. Escrever o que vocês estão enxergando aqui em cima, tá certo? A raiz quarta de 81 é igual a 3, que equivale a 3 elevado na quarta potência, é igual a 81, tá? É isso que tem que fazer na questão 1, certo? A questão 2, gente, é muito fácil, só vai trabalhar com os elementos que eu falei antes, tá? Quais são os elementos da raiz? Que é o índice, o radical, o radicando. Radicando é a mesma coisa que a base, tá? E a raiz. Então, a gente só vai pôr os números aqui, ó. Quem que é o índice? Índice, lembrando que é esse númerozinho aqui que tá aqui em cima da raiz, tá? Então, nesse caso nosso aqui é o 3. Qual é o radical? Radical é tudo isso aqui sem a resposta. Então, é raiz cúbica de 27, tá? Tudo isso aqui, ó, é radical, tá? Radical. E só isso aqui é o índice. Esse aqui, gente, é o radicando, que tá dentro da raiz, também chamamos de base, tá? Então, aqui é o 27. E esse resultado aqui, o resultado, é a raiz, tá? Nesse caso aqui também deu o mesmo número do índice, mas não é sempre, tá? Raiz. A raiz é o resultado. É isso que tem que fazer na continha, não tem que calcular nada, é só colocar
identificar quem é o índice, quem é o radical, quem é o radicando e quem é a raiz. Vamos para 3. A questão 3, pessoal, ele vai trabalhar só com a ideia de, como é que eu vou explicar? De equivalência mesmo, tá? Então, que número que eu vou pôr aqui é para completar, tá? Então, que número que eu vou pôr aqui que dá 16? Eu sei que é 2, porque, ó, se tu abrir o 16, vai ser 2 que dá 8, que dá 2, que dá 4, que dá 2, que dá 2, que dá 2 e dá 1. Quantas vezes repete o número 2 para abrir pelo MC? 1, 2, 3, 4. Bem o que eu quero aqui. Então, raiz quarta de 16 é 2. Que equivale a 2 na quarta, tá? Porque é o 2 repetido 4 vezes, que dá 16. A mesma coisa aqui, o 100. Quem dá o 100? Aqui é o quadrado. Lembrando que ao quadrado, a raiz quadrada não precisa botar o 2, tá? Quem é que dá o 100? É o 10. 10 vezes 10 é 100. Então, isso equivale a 10 ao quadrado, que é igual a 100. É isso que tem que fazer na questão 3, tá? Só isso. Na questão 4, vai falar aquela parte que nós falamos no ano passado, que nós temos que cuidar quando ela é negativa, tá? Quando positiva, ela sempre vai pertencer, sempre vai existir uma raiz, tá? Exata ou não exata, mas existe. Agora, quando negativa, vocês têm que cuidar, tá? Ó, quando ela é ímpar, tanto faz positiva e negativa, ela vai pertencer igual a qualquer resultado. Só quando é par, então nós vamos cuidar quando é par. Quando é par, não existe negativa, só positiva, tá? Então nós vamos cuidar esses númerozinhos aqui em cima, tá certo? Quando é ímpar, eu já nem preciso olhar, eu já digo que ela pertence aos reais, tá? Ao conjunto dos números reais. Porque o ímpar pode ser positiva e negativa, não tem problema, tá? Agora, quando ela é par, ó, botei raiz quadrada aqui, eu vou cuidar. Raiz par, raiz de índice par, não existe negativa. Então, eu já vou colocar que essa aqui não existe, ó, porque ela é um índice par e aqui dentro é negativa. Então, essa não existe, ou a gente coloca assim, não pertence aos reais, tá? Essa aqui é positiva para todo mundo pertence, então, guardar, gente, isso aqui, ó, tá? Quando aqui é par, aqui dentro não pode ser negativo. Os outros casos, todos podem, tá? O par só aceita positiva. Então, quando for par e tiver um menos dentro, ele não existe, tá? Não existe raiz real para isso. Só isso tem que cuidar, tá? Na questão 5, ele vai trabalhar com a ideia de que só existe raiz se o índice é igual, né? Deixa eu botar esse aqui. O índice é igual à potência. E índice é o que tá aqui no Vzinho e potência é o que tá em cima do número, tá? Se eles forem iguais, a resposta é a base. Nesse caso aqui é o 3, tá? Bom, aqui tá pedindo pra nós completar, né? Que número será que eu tenho aqui quando não tem nada? É 2, então eu vou botar o 2 aqui em cima do 9 e eu já sei a resposta. Se aqui é 2 e aqui é 2, então a base é 9. Então a resposta é 9, tá? Ele é um processo de dizer que nós temos nesse processo aqui, ó, raiz de 81. O que é a raiz de 81? A raiz de 81 é igual a 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado vai virar raiz de 9 ao quadrado é 9, tá certo? É esse processo todo aqui. Mas eu quero só que vocês completem os espaços que eu tenho ali, colocando a potência ou o resultado, que é a própria base, tá? Na questão 6, então, ele está dizendo que se eu dividir o índice e o expoente ao mesmo tempo, pelo mesmo valor, ele não altera o resultado, tá? Então, qual a tabuada que eu posso usar aqui? Nesse caso, eu vou usar a tabuada do 5, ó, porque o 5 cabe no 10. Eu podia usar outras tabuadas também, tá? Mas aqui nesse caso dá para trazer a tabuada do 5, então nós vamos dividir. Nós vamos dividir os dois números pelo 5. Então, vai ficar assim a resposta, ó. 10 dá 2, raiz quadrada.
5 por 5 dá 5, A na 1. E fica assim, porque ficaram diferentes, né? Aí ficou raiz quadrada. Se aqui ficar 1, pessoal, é a própria resultado daí, tá? Não pode ficar 1 aqui. Se ficar 1, quer dizer que nós achamos a raiz. Olha o exemplo que eu vou colocar agora aqui, ó. Vou dividir esses dois números pelo 4. Então, aqui vai ficar 1, 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá A na quarta. Como ficou 1 aqui, ó, nós vamos ter que colocar a resposta. Não posso deixar indicado assim, ó, porque isso aqui não existe, tá? Quer dizer que dá para dividir, então achei o resultado. A na quarta. Então, tem essas duas maneiras. Ela pode ficar indicada ou quando eu encontro o resultado. Quando é que eu encontro o resultado? Quando aqui fica 1. Eu encontro a raiz, tá? Então, é isso que tem que fazer na questão 6. Então, na questão 7, ela está pedindo para abrir o produto, tá? É o produto enésimo que a gente chama. O que é isso? É quando a gente abre a raiz, não mudando, abre multiplicação, tá? Mas não altera o índice. Então, olha como é que ficaria. Eu vou abrir essa raiz, tá? Então, vai ficar raiz quinta, ó, não mudei o índice, fica o mesmo. Aí, eu vou botar o 2. Eu vou separar esses dois números aqui. Vezes raiz quinta de A. Porque ele fala que eu posso multiplicar que tem índices iguais. Quer dizer, quando eu multiplicar esses números, ele volta a ser essa base aqui. É isso. Isso que é para fazer. É abrir em raízes as multiplicações aqui de dentro. Olha essa daqui. Nós temos 1, 2, 3. Então, nós vamos raiz quadrada de 30 vezes raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. E se eu quisesse abrir um pouco mais essa aqui, eu poderia, tá? Porque o 30 nada mais é do que raiz de 2 vezes raiz de 15. Se eu quisesse, mas eu não tô pedindo isso para vocês, tô pedindo só para abrir o produto, tá? Então, vocês só vão abrir como tá esse aqui, ok? Nada mais, bem facilzinho. Essa aqui, então, é a última atividade que eu enviei para vocês, tá? O que nós vamos fazer? É igual a de antes, só que aqui é a divisão do quociente, quociente é divisão, tá? Vamos abrir a divisão sem alterar o índice. Então, olha aqui, a raiz quadrada de AB, A dividido por B. Então, vamos botar a raiz de A quadrada em cima, dividido por raiz de B embaixo. Pronto. É isso que tem que fazer. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Não interessa que eu tenho esse monte de expoente, a gente não vai mudar eles, tá? Nós vamos cuidar para manter o índice igual. Então, aqui vai ser o 5, 3 ao cubo, dividido, de novo, de raiz quinta, de 5 ao cubo. É isso que eu tenho que fazer, tá, turma? Se tiver dúvida, pergunte para a prof, tá? É só abrir em quociente e termina a atividade.